E junta-se a nós, por videochamada, a pneumologista Carina Gaspar, também membro do Grupo de Estudos do Cancro do Pulmão. Boa noite, seja muito bem-vinda. Como é que vê os atuais recuos do Governo em relação aos pontos de venda do tabaco? Estas alterações legislativas poderiam ser ainda mais ambiciosas? Boa noite. De facto, as sociedades científicas têm-se unido em insistir junto do Governo para que as medidas anti-tabaco sejam o mais ambiciosas possível. A lei atual em vigor é antiga, desde 2017 que não sofre atualização e, portanto, são necessárias atualizações para atingirmos as metas europeias e Portugal, de facto, tem estado na cauda no que respeita à legislação anti-tabaco. E que impacto poderá ter ao limitar estes espaços onde as pessoas fumam? O impacto pode ser muito positivo. Um dos aspectos mais importantes é, de facto, protegermos as gerações mais jovens das todas as formas de tabaco, porque apesar de verificarmos que o consumo de tabaco dito convencional tem vindo a reduzir em Portugal nos últimos anos, constata-se que as novas formas alternativas de tabaco, os produtos de tabaco aquecido, por exemplo, estão a aumentar e, sobretudo, entre as populações mais jovens e, portanto, limitar no perímetro das escolas, nomeadamente as máquinas de venda automática, são, de facto, medidas fundamentais. Mas, de facto, deixar de fumar é uma decisão muito séria e refletida por parte das pessoas. Estes entraves, estas limitações à compra do tabaco e também aos espaços onde as pessoas podem fumar, serão suficientes para essa descida do número de fumadores que a sociedade pretenderia? São fundamentais, está mais do que provado que o aumento do preço do tabaco e as restrições em termos de locais onde as pessoas podem fumar são medidas efetivas que produzem resultados. Por outro lado, é preciso fornecer ajuda para as pessoas que querem deixar de fumar, nomeadamente através das consultas de cessação tabágica. E também aqui há um trabalho importante a fazer no nosso país. Ainda não voltámos a ter os níveis de consultas de cessação que tínhamos pré-pandemia, portanto é necessário retomar muito o trabalho que estava a ser feito e, por outro lado, também houve recuos em termos da comparticipação, que havia comparticipação de medicamentos para a cessação tabágica e após a descontinuação do medicamento mais utilizado, que era a vareniclina, a alternativa que existe neste momento não tem qualquer comparticipação e é extremamente caro para alguém que quer deixar de fumar neste momento aceder a estes medicamentos. Certo é que existem muitos motivos para se deixar de fumar. Quais são eles, doutora? Consegue enumerar? Muitos, efetivamente. Tal como a peça dizia, os benefícios de deixar de fumar começam a sentir-se imediatamente. A tensão começa logo a descer, a função respiratória melhora, a oxigenação melhora e ao longo dos anos vão-se anulando os malefícios do tabaco. Começa a reduzir o risco cardiovascular, por exemplo, de infartos agudos do miocárdio e de AVCs ao fim de alguns anos. E são precisos muitos anos, mas também o risco de cancro começa a diminuir. Por exemplo, o risco de cancro do pulmão reduz ao fim de algumas décadas, ao fim de 10 anos já reduz para metade e estima-se que ao fim de 20 anos sem fumar possa até já ser igual ao de um não fumador. Ou seja, há benefícios em deixar de fumar independentemente da idade em que a pessoa decida tomar essa atitude. Sempre. É sempre vantajoso deixar de fumar. Confirma-nos que há também mais malefícios ainda de começar a fumar nas idades mais jovens, ou seja, quando as pessoas ainda estão em desenvolvimento? É verdade. Um dos problemas que nós assistimos é que de facto o início dos hábitos tabágicos ocorre quase sempre em idades jovens. A iniciação ocorre quase em 80-90% dos casos antes dos 18 anos. E aí os malefícios são de facto maiores porque ainda há um desenvolvimento do organismo e, portanto, os riscos são muito elevados, sobretudo porque a tendência é que estes hábitos se mantenham. Uma vez iniciado aí, a tendência é manter-se e, portanto, os efeitos são cumulativos ao longo dos anos. E que conselhos deixa a todos aqueles que querem deixar de fumar? O que é que se deve fazer, doutora?
procurar ajuda especializada. Há, de facto, consultas de cessação tabágica às quais podem recorrer e ter ajuda não só psicológica, como também farmacológica para este processo que não é fácil, e todos sabemos que não é fácil, porque é uma substância, a nicotina é uma substância aditiva, mas com a ajuda certa é de facto possível. A vossa grande preocupação nestas 13 mil mortes por ano que seriam evitáveis tem a ver com o desenvolvimento do cancro do pulmão, essencialmente, ou há também outro tipo de doença? Não só. Essas mortes, em Portugal há cerca de 4.600 a 5.000 mortes que são de facto devidas ao cancro do pulmão por ano, portanto ainda há um número muito elevado que tem muito a ver com outros tipos de cancro, porque não é apenas o cancro do pulmão, mas também doenças cardiovasculares que têm uma incidência, uma relação muito forte com o tabaco. Muito bem, doutora, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.